Neste vídeo, vamos descobrir qual foi o pulo do gato de Sócrates. Eu sou Maria Bissaro e vou te contar esta história. O século V a.C., em Atenas, foi um período vibrante de ideias, debates e transformações. Ao lado de Sócrates, circulavam figuras extraordinárias que moldaram o pensamento ocidental. Platão, seu discípulo e futuro fundador da academia, Péricles, o grande líder da democracia ateniense, e os sofistas, que desafiavam a verdade absoluta com sua retórica afiada. Conhecer essas personalidades é mergulhar em um mundo onde a filosofia e a política se entrelaçavam, dando forma à civilização como a conhecemos. Prepare-se para descobrir os protagonistas deste tempo revolucionário. Sócrates nada deixou escrito do próprio punho a respeito de seu pensamento. Preferiu, em suas intervenções, a comunicação direta, oral. As informações sobre sua vida vêm de terceiros, que ora concordam, ora discordam entre si. Entre eles está Platão, que apresenta Sócrates em conversa com atenienses e estrangeiros ilustres da época, tanto do período pré-socrático quanto socrático. É importante fazer uma rápida distinção sobre a nomenclatura período pré-socrático e período socrático. Entendemos que quando se diz pré, é porque veio antes, ou seja, período antes de Sócrates. Acontece que muitos destes viveram ao mesmo tempo de Sócrates, mas eles se ocupavam do cosmo, da physis, de buscar explicações para os fenômenos da natureza. Estes filósofos estavam principalmente preocupados em compreender a origem do mundo de maneira racional, sem recorrer a explicações mitológicas, enquanto Sócrates se ocupou de investigar o homem e suas ações. E aqui está o verdadeiro pulo do gato de Sócrates, pois, depois dele, todos os outros que vieram ao longo dos séculos vão investigar este animal extraordinariamente complexo que é o homem. Assim, a divisão de período é muito justa, pois Sócrates foi o divisor de águas entre um tipo de investigação e outro. Vale ressaltar que a ciência que investiga as ações do homem só foi criada no início do século XIX e só se consolidou como ciência social no século XX, a chamada antropologia, muitos séculos depois de Sócrates. Vocês concordam que Sócrates foi único? Antes dele, os filósofos pré-socráticos se dedicavam a compreender a natureza e a origem do universo, sem recorrer a explicações mitológicas, conforme já mencionei. Temos como, por exemplo, Tales de Mileto, que defendia que a água era o princípio de todas as coisas, enquanto Heráclito, com sua famosa frase "ninguém entra no mesmo rio duas vezes", enfatizava a constante transformação do mundo. A grande revolução de Sócrates foi mudar o foco da filosofia para o estudo do homem, sua moral e suas ações. Foi pioneiro nisso. Feita a distinção entre os períodos, o contemporâneo de Sócrates mais famoso foi Platão, um dos filósofos mais influentes da história ocidental. Discípulo de Sócrates e mestre de Aristóteles. Fundou a Academia, uma das primeiras instituições de ensino superior do mundo. Suas obras, escritas em forma de diálogos, abordam temas como ética, política, metafísica e epistemologia. Entre suas ideias mais conhecidas está a teoria das ideias, da qual defende a existência de um mundo de formas perfeitas e imutáveis, distinto do mundo sensível. Seu pensamento moldou grande parte da filosofia ocidental e continua sendo estudado e debatido
até os dias atuais. Outros de grande relevância foram os sofistas, contemporâneos e opositores de Sócrates. Mestres dos discursos, valorizavam a habilidade de persuasão sobre a verdade. Ensinavam retórica e a arte de convencer. Críticos das tradições e das crenças estabelecidas, foram instrutores itinerantes da Grécia Antiga e viajavam por cidades e estados gregas, como Atenas, por exemplo, oferecendo ensinamentos pagos, sendo os primeiros professores remunerados. Muito criticados por Sócrates por cobrarem por suas lições e por ensinarem argumentos falaciosos para confundir a verdade, exerceram grande influência na política e na educação. Protágoras de Abdera foi um deles. É conhecido por sua célebre frase: "O homem é a medida de todas as coisas". Essa frase representa seu pensamento sobre a subjetividade e particularidade de cada indivíduo. Ou seja, para ele tudo é relativo e não existe uma verdade absoluta. É importante ressaltar que o teatro grego foi uma das maiores expressões culturais da Grécia Antiga. Dividido em tragédia, comédia e drama satírico, influenciou profundamente a dramaturgia ocidental. Entre seus principais representantes destacam-se Ésquilo, que introduziu o segundo ator e aprofundou o drama, Sófocles, responsável por inovações na estrutura teatral, e Eurípides, conhecido por suas personagens complexas e realistas. Na comédia, Aristófanes satirizava a sociedade ateniense, criando peças irreverentes e politicamente carregadas. O legado do teatro grego perdura até os dias atuais, influenciando a arte e o pensamento. No cenário político, Atenas viveu seu auge sob a liderança de Péricles, um dos estadistas mais influentes da história grega. Durante seu governo, conhecido como Século de Ouro de Atenas, ele fortaleceu a democracia, ampliando a participação política dos cidadãos e incentivando a liberdade de pensamento. Além disso, promoveu um grande desenvolvimento cultural e inovador, financiando a construção do Parthenon e consolidando Atenas como um centro intelectual e artístico. Por fim, retomando a Sócrates, este foi filho de Sofonisco, um escultor, e de Fenareta, uma parteira. Ele próprio comparava sua filosofia ao trabalho da mãe, pois assim como ela, que ajudava no nascimento dos filhos, ele auxiliava no parto das ideias. Seu método filosófico, conhecido como maiêutica, consiste em questionamentos sucessivos para levar seus interlocutores a reconhecerem suas próprias contradições e assim alcançarem um conhecimento mais profundo. Essa abordagem, combinada com a ironia socrática, que desafiava as certezas alheias, buscava revelar a ignorância de seus interlocutores, levando-os a perceber que o verdadeiro conhecimento começa com a consciência da própria limitação. Nas palavras do filósofo, conhece-te a ti mesmo. Se você gostou deste conteúdo, curta, compartilhe. Obrigada.